Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas do curso Excel Essencial. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o uso da ferramenta Texto para Coluna em diferentes exemplos. Neste primeiro exemplo, a gente traz uma base de dados extraída do site da Agência Nacional de Petróleo, o que seria ali o histórico de preços de combustível. Nele a gente encontra alguns dados que estão todos unificados por ponto e vírgula. Nós poderíamos fazer a separação disso manualmente, tendo em vista que nós temos uma lista com apenas 10 registros, mas é muito importante que vocês saibam fazer a utilização das ferramentas da plataforma, do Excel, para que, quando necessário, utilizar em tabelas em bases de dados de número mais expressivo de informações, vocês saibam qual ferramenta utilizar. Neste exemplo, nós temos uma tabela separada por ponto e vírgula e a função, a ferramenta texto para coluna vai nos ajudar a transformar esses dados de modo que eles fiquem de maneira mais legível. Então, nós iremos selecionar do cabeçalho até aqui embaixo, então clico com o botão esquerdo aqui em cima, Shift, clico com o botão esquerdo novamente aqui embaixo. Acesso o menu Dados, Texto para colunas, e aqui eu vou manter a opção Delimitado ativa, que faz aí a distinção, a divisão de texto para coluna com base em caracteres como vírgula ou tabulações que separam cada campo. Eu vou clicar aqui em avançar e neste exemplo a nosso caractere delimitador é o ponto e o vírgula. E o porquê que eu estou dizendo isso? Porque aqui no nosso texto nós temos uma série de pontos e vírgulas que determinam o local onde essas informações, como essas informações foram unificadas, né? O que delimita o início e o fim de cada uma das células ou tabelas que eles seriam dispostos. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula novamente, ponto e vírgula, e assim por diante, tá? É bem fácil de identificar. Então, nesse caso, eu vou deixar selecionado aqui a opção ponto e vírgula, e aqui embaixo vocês já podem visualizar que o Excel ele trouxe as informações corretas. Eu tenho aqui data da coleta, eu tenho aqui as informações de data, mas ainda não formatadas como data. Tenho todas as outras informações aqui, como região, estado, produto, cidade e etc. Tá? E aqui nós iremos avançar. E nessa próxima tela, a gente pode selecionar quais colunas vão representar um texto e quais colunas vão representar uma data. Vocês podem fazer esse procedimento diretamente após a importação, mas caso vocês queiram fazer aqui, também existe essa alternativa. Então, nesse primeiro exemplo, eu vou transformar essa primeira coluna em data, e aqui eu enxergo a sigla DMA, que significa dia, mês e ano. Mais à frente, vocês podem visualizar que todas as colunas foram criadas de maneira correta. E nós iremos manter cada uma delas configuradas como geral, com exceção do DMA que a gente tem aqui no início por se tratar de uma data. E agora, basta que a gente clique em concluir. O Excel ele já vai dispor todas as informações separadas por colunas, e agora basta que a gente faça a cópia do pincel de formatação aqui, cópia da formatação utilizando o pincel. Então venho aqui em pincel de formatação, clico com o botão esquerdo e arrasto até onde eu gostaria que essa formatação fosse aplicada. Agora
Basta que a gente faça a substituição aqui da data por data, efetivamente. E as informações contidas aqui na última coluna, que representam o valor em real, a gente pode vir aqui e clicar em moeda. Prontinho. A nossa base de dados está pronta para receber as tratativas e para compor aí um dashboard ou algo nesse sentido, tá? Próximo exemplo, a gente tem aqui uma situação em que existe a necessidade da gente personalizar o caractere, porque nem sempre as tabelas vão vir de sistemas com ponto e vírgula ou com qualquer outro caractere que a gente entenda como padrão. Talvez, por alguma razão, a plataforma disponibiliza as informações com um caractere diferente. E cabe a nós identificar esse caractere diferente e utilizar a função texto para coluna para tabular, para tornar todos esses textos em colunas. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma tabela contendo exatamente as mesmas informações do primeiro exercício que a gente acabou de fazer, mas dessa vez ela tem como delimitador a barra vertical. Então a gente tem aqui uma, duas, três barrinhas, quatro barrinhas, cinco barrinhas. Então é assim que a gente identifica qual que é a separação de texto para coluna, fazendo uma visualização de como estão dispostos os nossos dados, tá? Só tem um pequeno problema aqui, que eu identifiquei que a vírgula desse primeiro aqui, ela está incorreta, tá? Isso aqui devia ser uma vírgula, mas está com uma barra vertical, mas a gente faz a correção disso agora. Prontinho, as informações estão corrigidas, agora a gente vai selecionar do cabeçalho até lá embaixo. Vou vir aqui em cima em dados, texto para colunas, avançado. E dessa vez, nos delimitadores, a gente vai escolher aqui a opção outros. E como o nosso delimitador são as barras verticais, eu vou adicionar aqui nessa caixinha de texto a barra vertical, para que ele faça a separação do texto para colunas, utilizando como delimitador a barra vertical. Aqui embaixo a gente já tem uma prévia de como essas informações ficam dispostas e todos eles aparentemente estão corretos, não existem falhas. Então eu vou clicar aqui em avançar e após isso eu posso clicar em concluir. Prontinho, a nossa tabela está separada de texto para a coluna. Basta que a gente faça a cópia da formatação vindo no menu página inicial, copiar o pincel de formatação aqui, utilizar ele. Lembrando que eu fiz a seleção aqui da primeira coluna, né, da primeira linha até a última linha da tabela. Página inicial, pincel de formatação. Agora eu clico com o botão esquerdo, arrasto até completar toda a tabela. Assim, o Excel já transforma essas informações em algo que seja mais visualmente fácil de se ler. Agora a gente tem aqui a média de valor de vendas que eu vou selecionar do início ao fim. Então eu clico com o botão esquerdo, Shift, clico com o botão esquerdo lá embaixo também. Volto aqui em dados, perdão, não é dados, aqui em página inicial, geral, e aqui eu altero para moeda. Dessa forma eu sei o quanto representa o valor médio de cada um dos postos que estão aqui. E agora, por fim, eu vou selecionar a data do início ao fim, botão esquerdo, clico, Shift, botão esquerdo ali embaixo também, página inicial, volto aqui em cima e coloco como data abreviada. Prontinho. Agora eu sei quais eram os valores praticados em 1 de 1 de 2024 na região de SE, tá bom? Agora, nós temos outra opção aqui no final, que seria o uso da ferramenta texto para coluna, só que dessa vez utilizando caracteres que sejam delimitados.
tá? Seriam fixos, na verdade. Então eu vou vir aqui em dados, eu vou selecionar somente a data. O registro eu não vou selecionar porque ele já está em coluna. Então eu vou selecionar somente a data. Vou vir aqui em dados, texto para coluna, delimitado não, perdão. Largura fixa, vou selecionar aqui largura fixa, avançar. E vejam vocês que ele automaticamente acrescenta uma linha na vertical aqui escura, como se fosse uma flechinha apontando onde que a coluna vai ser criada. Mas é possível editar isso. Então, para editar, eu posso posicionar o mouse sobre essa linha, clico 2 vezes com o botão esquerdo, 1, 2, pronto. Eu removi. Agora o resultado do nosso texto para a coluna seria retornar todas essas informações exatamente como elas estão na base, o que não seria a nossa intenção. Então, nesse caso eu vou clicar mais uma vez, olha só, cliquei uma única vez, ele já criou uma linha na vertical aqui apontando que é nessa posição que a coluna vai ser criada. Mas vejam que existe uma lacuna aqui no meio e, além disso, eu posso clicar com o botão esquerdo do mouse, arrastar e posicionar a tabela a coluna onde eu achar melhor, tá? Neste caso aqui, eu vou selecionar o final da data. Então, eu tenho aqui data do dia 17/11/2024, eu arrasto para a esquerda até que fique no início das datas. E desse modo, o que tiver à direita vai ser atribuído a uma célula, por mais que a gente não tenha feito definição disso, tá? Clico aqui em avançar e nessa ocasião aqui eu tenho a separação da data e da hora corretamente, tá? Venho aqui em concluir e pronto. Eu tenho as datas, vejam vocês que o horário dessas datas foram removidos, porque afinal eu só trouxe a data para uma nova coluna. E aqui a gente pode formatar e deixar bacana igual as outras planilhas. Então vou clicar com o botão esquerdo aqui em cima, Shift botão esquerdo para baixo, vou vir aqui em página inicial, pincel de formatação, clico com o botão esquerdo e arrasto até lá no final. Todas as horas ficaram incorretas, porque além do aspecto de coloração e visual, a gente copiou também quais as regras que estavam sendo aplicadas na coluna C. Então eu vou digitar aqui nesse cabeçalho hora e na sequência eu vou pressionar Shift botão esquerdo para baixo. Isso porque essa primeira célula já estava selecionada, tá pessoal? Então muita atenção nisso. Clico na primeira célula, a célula de onde eu gostaria de iniciar a minha seleção. Shift botão esquerdo para baixo, ali onde terminam os meus dados, para que eu possa vir aqui em cima e alterar para personalizado. E aí a gente vem aqui e altera para hora. Prontinho. Nós temos as informações separadas corretamente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e nós nos vemos na próxima.